Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 4, continuação da nossa análise. E o capítulo 4 tem algumas riquezas aqui para a gente extrair, que às vezes olhando assim de primeira leitura a gente não consegue perceber. Mas é um capítulo que eu gosto bastante, tem muitos termos aqui que não são tão fáceis de compreender. Se você fizer uma leitura rápida sobre o capítulo, provavelmente não vai conseguir extrair tudo aquilo que o capítulo tem. E vamos à nossa análise bem completa aqui desse capítulo, né? O texto vai começar assim. Paulo vai falar dos ministros, né? Vai falar dos que estão à frente da obra, à frente de levar a mensagem, os apóstolos, enfim. E ele vai apresentá-los como ministros, despenseiros, né? E ele vai citar algumas coisas aqui. Vamos ao texto. Assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Primeira coisa que chama a atenção é que quando a gente fala em ministro, a gente pensa muito no nosso cenário hoje, né? Porque de uns anos para cá ficou muito falado no nosso meio político, no nosso meio jurídico, em ministro de Justiça, a ministro de Supremo Tribunal Federal. Então veja que é um grau de extrema importância, algo relevante no nosso país, um cargo, uma função aí de notoriedade, né? O que é completamente diferente ao sentido que Paulo aplica, que é exatamente o contrário, né? Quem eram os ministros aqui, né? Para ministro no Novo Testamento nós vamos ter basicamente três palavras. A mais conhecida delas nossa é a diáconos, né? Que é usado para ministro. Mas aqui ele vai usar o hiperetes ou hiperetas, que são aqueles escravos, aqueles condenados principalmente à morte e que trabalhavam em navios, né? Nós temos aqueles navios de escravos que eram remados ainda, né? A parte de baixo daquele navio, você tinha ali o remo manual, né? Aquelas duas fileiras, onde cada lado para remar, né? Nós não tínhamos o motor, né? E aqueles navios de galéas, né? E os riperetas eram esses, né? Eram esses ministros, eram essas pessoas responsáveis ali para estar remando, para estar levando essa embarcação adiante. Mas perceba que eles eram prisioneiros, né? E ele vai chamar agora que somos como os riperetas de Cristo, né? Nós somos esses prisioneiros de Cristo, né? E essa é aqui a alusão. Então, Paulo está falando de humildade, não tem nada a ver com os ministros de hoje, né? Tem nada a ver aqui com os ministros que nós falamos hoje. É exatamente o contrário. E ele vai continuar e vai dizer, ó, e despenseiros dos mistérios de Deus. O despenseiro aqui, é interessante que ele vai usar uma palavra grega aqui também de economos, né? Que vai dar a ideia de aquele responsável pela despensa, que a gente conhece mais como mordomo. Eu sei que existe alguma versão aí traduzida como servo, né, que é a ideia também, e mordomo, né? Mordomo é bem conhecido de nós, né? É a ideia nossa hoje de mordomo, né? Diferente do mordomo do Velho Testamento, né? Aqui a gente não pode confundir com o mesmo mordomo do Velho Testamento. Por quê? Porque o mordomo do Velho Testamento, na palavra hebraica, né, sars, a gente vai ter a ideia de eunuco, porque essa é exatamente o significado da palavra no Velho Testamento, né? Eunuco ou principalmente castrado. Acho que essa é a tradução mais usada. Apesar da gente não saber ao certo a origem dessa palavra, se realmente ela é do hebraico ou se ela é do acadiano, mas fato é que o significado seria esse, né? Com base nisso a gente tem, por exemplo, Potifar, né? Vai ser usado lá em 37 de Gênesis, 39, quando ele falar de Potifar, ele vai chamar ele de chefe do eunuco, né? Vai colocar ele como com esse cargo, né? E a gente não sabe exatamente se ele era, porque ele era casado. Você vê lá no texto que ele era casado, então a gente não sabe realmente se eles eram eunucos, né, totalmente conforme a palavra fala, ou se eles eram, nem todos eram eunucos, né? Mas fato é que a palavra de mordomo, né, a ideia de mordomo no Velho Testamento, ela é vinculada ali ao eunuco, né, que não tem nada a ver aqui com o Novo Testamento, né? Só para completar, no Velho Testamento a gente tem, por exemplo, a gente tem no livro de Esther, capítulo 1, generais de alta patente, militares de alta patente, em que eram responsáveis pelo harém do rei, né? Ou seja, o local onde ficavam as esposas, as mulheres do rei.
Então esses eram eunucos, né? Então a gente também não sabe aí ao certo, né? Se eram esses que eram eunucos, eram sars, né? Ou seja, os mordomos, se todos eram ou não, né? Às vezes aí eu já vi alguns escreverem que isso justificaria o motivo da mulher de Potifar, né? Procurar fora do casamento aí um contato conjugal, né? Enfim, extraconjugal. Enfim, a ideia do Novo Testamento aqui é completamente diferente. Paulo diz assim, ó, Cristo, ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa ideia aqui de mordomo, despenseiros, é justamente a ideia que nós temos hoje, né? Mordomo, aquele que fica lá na casa. A gente vê aqueles camaradas muito ricos, né? Que você tem alguém lá para receber, para cuidar de tudo, né? Essa é a ideia dos despenseiros, né? Basicamente a ideia é essa e vem daí, tá? Vem do grego, dessa cultura grega. E a ideia do mordomo é qual? Olha, ele estava sujeito ao senhor da casa. Despenseiro porque ele é responsável pela despensa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, né? Ele era responsável pela despensa da casa. Então, se você olhar para os escravos, né, ele era um escravo, tá? O mordomo, o despenseiro, ele era um escravo, mas um escravo que estava com certa hierarquia superior aos outros, mas na função de servir. Por quê? Porque ele governava a casa. Então, os demais servos, os outros servos, dependiam dele. Os demais servos dependiam porque ele é que governava, então, o responsável pelo alimento, pelo mantimento, por fazer esse alimento, era os despenseiros. Então veja que ele estava numa condição ali, às vezes, de servir aos demais, né? Mas ele tinha essa responsabilidade e esse compromisso. E quando você olha para os demais escravos, aos demais servos, é como se ele tivesse um certo grau de importância. É como se ele tivesse um pouco hierarquicamente superior. Mas quando você compara ele com o Senhor, ele já não era autoridade, ele era também escravo. Então, em relação a Deus, ou que é a comparação aqui, ou no caso, o mordomo em relação ao seu senhor, ao chefe da casa, ao senhor, ele era um escravo. Mas quando eu olhava para em relação aos demais escravos, ele tinha a função de servir, né, de cuidar deles, né? Ele ia ser respeitado, obviamente, porque ele era o responsável pelo mantimento na casa, de fazer essa distribuição do alimento. Por isso que vai usar essa ideia de despenseiro, né? Ou em alguns casos servir, porque ele estava ali para servir, né? Ele recebia a ordem e tinha essa função, que era a função de ministro. Então veja que Paulo primeiro citou a ideia do ministro, ou seja, aquele prisioneiro que estava lá no último convézinho lá do navio de galés, né, de prisioneiros, e que estava ali remando, né, com a morte certa, já condenado, mas ele estava ali cumprindo a sua função de escravo, e aqui ele vai chamar de reperetas de Cristo, né, e aí você tem em seguida a função do despenseiro, que era cuidar da casa, né? Então veja que aqui a gente pode tirar algumas lições bastante importantes, né? Porque é despenseiros dos mistérios de Deus, né? Ele vai cuidar de que dispensa? Essa dispensa dos mistérios de Deus. O mistério que antes estava em mistério, agora foi revelado, a saber, Cristo Jesus, né? Nós temos isso na Escritura. Os mistérios ocultos agora revelados. Então veja que os apóstolos, ele está se colocando, o apóstolo Paulo está colocando eles como nessa condição de despenseiro dos mistérios de Deus, né? Então a função dele era fazer o quê? Servi-los com aquilo que o seu Senhor havia provido. E aí a gente pode ter algumas características, né? Por exemplo, a função do mordomo era servir o que estava na dispensa, aquilo que veio, ou seja, os mistérios do reino, né? Os mistérios de Deus, a saber, a Escritura, a própria palavra de Deus. Então ele não pode mudá-la, porque apesar dele controlar a despensa, não era ele quem fornecia o alimento, isso era a responsabilidade do Senhor da casa. Então essa é a função dos apóstolos, essa é a função dos ministros e até o dia de hoje tem que ser a função de quem está na frente como liderança, né, de ser um despenseiro, um servo. Né? Se tem o dia certo de servir um determinado alimento, esse alimento tem que ser servido. Né? E a palavra de Deus fala que ela é para disciplinar, ela é para corrigir. O próprio Paulo vai escrever isso, né? A palavra de Deus é para corrigir, é para disciplinar, é para nos ensinar. Então veja que a gente não pode mudar o alimento da despensa. Eu tenho apenas que servi-lo. Eu não posso acrescentar, eu não posso mudá-lo, eu não posso
usar um tempero diferente, não é isso? Essa é a função do despenseiro e do ministro. Consegue perceber o que Paulo está dizendo? Então, Paulo está se colocando agora numa condição de despenseiro dos mistérios de Deus. Aí Paulo vai continuar dizendo assim, ó, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja achado fiel. Veja que Paulo agora ele vai contra ao pensamento, inclusive escolástico, ao pensamento filosófico, né, de que eu tinha que respeitar aos meus senhores, eu tinha que respeitar, mas que dependia muito do que eu queria, né? Paulo agora está dizendo, olha, tem que ter fidelidade. Então, se nós somos despenseiros dos mistérios do reino, dos mistérios de Deus, Cristo Jesus, se nós somos despenseiros da mensagem, da palavra de Deus, a gente simplesmente tem que ser o quê? Fiel. Eu não posso vir colocar ali um tempero que não está na dispensa. Eu não posso colocar algo que não foi dado por Deus. A palavra ela tem que ser ensinada e você pode perceber que na Escritura nós temos a revelação e nós temos a inspiração. As duas formas em que a Escritura foi dada, né? A revelação, ser tirado o véu, e a inspiração como o sentido de inspirar e expirar, né? De ser soprado por Deus. Essa é a ideia da inspiração da Escritura. Então veja que eles recebem a Escritura. Então eles são ali divinamente inspirados. E eles têm que ser fiel a isso. Só que a mensagem da Escritura ela já foi inspirada. Como ela já foi inspirada, nós somos apenas o quê? Um expositor da Escritura. Nós, como despenseiros, nós vamos pegar aquilo que está na despensa, ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, que já foi completamente inspirada e revelada, e é por isso que a Escritura vai dizer que, o próprio Paulo vai dizer que ainda que venha um anjo do céu, com um outro evangelho, com algo a mais, qualquer coisa que vier a mais, seja anátema, ignora. Ignora por quê? Porque já foi, já está completo. Então a função nossa não é de revelação, de inspiração. Eu estou falando que Deus não dá ali durante uma mensagem, algo que está na minha vida, Deus usar o obreiro para falar comigo, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de Escritura. Hoje eu não posso simplesmente ter alguém que vai dizer, olha, eu recebi uma inspiração aqui, assim como falava Paulo, assim diz o Senhor, caracterizando aí como uma inspiração, assim diz o Senhor. Eu não posso hoje pegar e falar, não, então vamos acrescentar aqui, depois de Apocalipse, vamos colocar um livro a mais, porque alguém hoje recebeu uma revelação ou inspiração. É exatamente isso que Paulo fala. Olha, ainda que venha um anjo do céu, se você vê um anjo ali, ele vem e te fala, olha, isso aqui, esse anjo realmente não é da parte de Deus, porque já acabou. Então, a ideia aqui é essa. Então, é necessário que haja uma fidelidade, do grego pistel, uma palavra bastante conhecida, que é ser fiel. A aplicabilidade da fidelidade é viver isso, não é apenas eu sou servo, eu estou nessa condição e tal, mas viver, isso caracteriza a fidelidade. E quando essa fidelidade ela é quebrada, nós temos, por exemplo, o livro de Filemon, em que Paulo vai interceder por um servo que havia quebrado essa fidelidade. Então veja que quando a fidelidade ela é quebrada, é necessário que haja uma busca pelo perdão. É necessário que haja uma busca para que o Senhor, aquele que provê, o dono da casa, que ele perdoe o seu servo. E Paulo está se colocando agora nessa condição, ele, não só ele, mas todos os apóstolos e ministros, dizendo que, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja achado fiel. A condição é fidelidade. A condição aqui é fidelidade. E ele vai continuar. Todavia, a mim não faz nenhuma diferença ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Tampouco julgo a mim mesmo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Olha o que Paulo está dizendo. Todavia, a mim não faz nenhuma diferença ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Veja que Paulo vai colocar o julgamento como sendo de três condições, Julgado pelos próprios irmãos, os irmãos estão julgando que Paulo ele é obreiro, ele não é, que a gente viu isso, com relação a Coríntios, estão questionando o ministério dele. Então, para mim não importa vocês estarem julgando esse ministério. Por quê? Porque na verdade eu sou um despenseiro, Eu sou alguém que está numa condição ali de servir vocês, mas eu não sou o dono da despensa, Existe alguém ali superior que em relação a ele nós somos apenas escravos, apenas servos. Agora Paulo está dizendo,
A mim não faz nenhuma diferença ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Tampouco julgo a mim mesmo. Então aqui você tem o julgamento humano dos próprios irmãos, o julgamento do tribunal, e você tem o julgamento de Deus que ele fala em seguida, né? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aqui você tem que fazer uma pausa, porque aqui eu preciso tratar de um pensamento filosófico, né, grego, que nós temos dois camaradas, né, Sêneco e Platão. Sêneco e Platão, né, romano e grego, eles tinham dito o seguinte, olha, o que a sua mente te acusar, esse é o maior tribunal, esse é o maior juiz. Então, se a sua mente te disser que isso aqui está errado, né, então está errado. Se a sua mente não te condenar, então não há problema de você fazer. Agora Paulo está dizendo o quê? Olha, o que Sêneco falou e o que Platão falou está errado. Olha só a reflexão de Paulo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado. Preste atenção. Olha, não me importa que vocês estão me julgando, foi o que Paulo falou. Nem que o tribunal humano esteja me julgando, tampouco julgo a mim mesmo, porque em nada me sinto culpado. Olha Paulo apresentando a consciência dele agora, a mente dele, como não culpa ele, né? Mas nem por isso sou justificado. Olha só, pois quem me julga é o Senhor. Então, Paulo está dizendo, olha, esse negócio aí que o Sêneco, que o Platão colocou no meio filosófico, e vocês estão ouvindo, né, de que o que a minha mente me acusa é isso que é pecado, Paulo está dizendo, nem por isso eu me sinto culpado, né? Mas nem por isso eu estou justificado. Não quer dizer que eu não tenha pecado. A minha mente pode não ter me acusado, mas nem por isso eu estou justificado, não, Senhor. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Olha só o combate que Paulo está fazendo aqui do pensamento filosófico grego, né? E romano também, né? Como Sêneco era pensador romano. Então, porque em nada me sinto culpado. A minha consciência ela não me acusa. Mas nem por isso estou justificado. Não é por causa disso que eu não esteja cometendo pecado, pois quem me julga é o Senhor. Perceba que no meio cristão, na vida cristã, nós sempre vamos ter aquele crente que começa a se desviar da fé cristã e ele começa a dizer assim, me parece que isso aqui não é tão errado porque fulano faz, os irmãos não sei de onde fazem, né? Aquilo já não parece ser tão errado, ou seja, a consciência dele já está aliviando. Daqui a pouco, não, isso aqui não tem problema, isso aqui essa forma de conduta aqui, né? Deus quer o coração, né? Coloca Deus ali como um açougueiro, Deus só quer o coração, né? Como se a gente não tivesse que ter uma vida de testemunho, né? Mas assim, Deus não importa com isso, não, isso aqui, aquilo que parecia que já não era mais problema, não, eu acho que isso aqui não é errado não, de repente já não é mais, não, isso aqui não é errado não, de repente, não, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui eu não me sinto acusado, isso aqui a minha mente não me acusa, isso aqui não é errado não, eu não me sinto acusado. Diante de Deus, ainda coloca Deus na frente, né? Diante de Deus, eu não me sinto acusado. Olha o que Paulo está dizendo. Porque em nada me sinto culpado. Minha consciência não me acusa, né? Nada me sinto culpado. Mas nem por isso estou justificado. Justificação é o quê? Não é o ato de Cristo ter morrido para nos justificar? Ou seja, Romanos 8, 30, para a gente entender bem a justificação, eu vou ler Romanos 8, 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja que essa justificação ela é pelo sangue de Cristo, né? Então, a justificação ela é exclusivamente por Cristo. Então, é o que Paulo está dizendo, olha, pode ser, eu não me sinto culpado, a minha mente não me acusa, mas nem por isso eu estou justificado, nem por isso tem uma justificativa, nem por isso eu fui alcançado, não. Vocês estão errados, né? Sêneco estava errado, Platão estava errado, nem por isso eu sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então para de bobeira de falar que eu estou sendo julgado pelos irmãos, estou sendo julgado pelo tribunal, ou mesmo pela minha consciência, porque a minha consciência pode não dizer que algo é errado, mas nem por isso está de acordo com a Escritura e com a palavra de Deus, não, porque quem me julga é o Senhor. Agora ele vai continuar, de sorte que nada julgueis antes do tempo.
Aqui Paulo vai nos ensinar uma coisa extremamente importante com relação ao julgamento, né? Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Olha, vocês para com esse negócio de julgamento, porque tá fora da hora. Quem vai julgar é o Senhor e não adianta julgar antes do tempo. Quem vai julgar é Ele na hora dele, né? De sorte que nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Veja que quem vai fazer esse julgamento, quem vai separar, né, o joio do trigo, a palha, né, quem vai fazer isso é Cristo, não somos nós. Então assim, irmãos, parem com isso, né? É o que Paulo está dizendo, parem com isso. Aí ele vai continuar. Irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, e algumas versões vai trazer por sentido figurado. Tem outras palavras também. Tem outras palavras aqui bem interessantes que vai dar o sentido aqui. Se você ler esse versículo 6, preste atenção. Se você ler esse versículo 6 sem parar para interpretar, ele não faz muito sentido. Irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que por meio de nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu estou citando a mim e a Apolo no sentido figurado. Eu estou me colocando aqui como líder, mas no sentido figurado. Eu estou colocando a mim e a Apolo por semelhança dessas coisas. Ou seja, eu não estou querendo dizer quem é que está fazendo isso. Eu não coloquei o nome, olha, o fulano está fazendo isso, o ciclano está fazendo aquilo. Não. Então eu vou me dar como exemplo. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, apliquei estas coisas, aí algumas versões, por sentido figurado, ou como na minha, por semelhança. Ou seja, se assemelha a mim e a Apolo, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Ou seja, eu não quero colocar o dedo em vocês e falar assim, olha, fulano, você está fazendo isso, olha, líder, você... Não, eu vou me colocar aqui como exemplo, estou me colocando como exemplo, eu e o Apolo, que é para não ter esse problema, Aqui uma referência clara do capítulo 3, 3:5, 3:6 em diante até aqui, sobre esse assunto. Ele está dizendo, olha, eu estou me colocando, eu e Apolo, como exemplo, por semelhança, por sentido figurado, por uma semelhança. O que é semelhar? É aquilo que parece, Eu estou colocando eu e o Apolo nessa condição, tá? Mas eu não estou falando necessariamente de mim, eu estou falando por semelhança. Irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por meio de nós, aprendais a não ir além do que está escrito. O que Paulo se apresentou? Eu falei para vocês agora há pouco, como despenseiro, como aquele que diz, olha, o que tem na despensa eu vou servir, Porque a palavra de Deus ela é apta a ensinar, ela é apta a corrigir, ela é apta a tudo, Paulo mesmo apresenta isso. Então ele está dizendo, olha, não vá além do que está escrito, não vá. Não é função do despenseiro prover um alimento. Gente, o alimento, no caso a palavra de Deus, ou conforme ele fala, despenseiro dos mistérios de Cristo, dos mistérios de Deus, Mistérios de Deus que ele disse. Então, a função do despenseiro não é arrumar um tempero que não tem na despensa, não é fazer firula, fazer o negócio ficar bonito, enfeitar. Eu tenho um problema extremamente sério com a palavra conjectura, que nem significa exatamente da forma que é usada, O sentido é um pouco diferente do que é usado no meio cristão. A palavra conjectura me tira a comunhão em 99% das vezes. Ela me liga a um alerta muito grande quando eu estou na igreja e escuto a palavra conjectura. Eu perder a comunhão é quando a pessoa fala assim, eu vou conjecturar, para mim dali para frente já começou errado. Eu já ligo as duas antenas e falo assim, Senhor, o que vem aí? Já começo a prestar atenção. Porque a palavra conjectura não é bem o sentido que nós temos. Inclusive eu vou te falar, no sentido que nós temos, é assim, eu vou imaginar aquilo que está além do texto. Principalmente acontece isso muito no meio pentecostal, as pessoas acham que pode ir além do que está no texto. Olha o que Paulo acabou de dizer. Para que por meio de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Está escrito, está escrito. Não tá, bota um pontinho final, não inventa não. E aí a gente ouve conjecturas, assim, absurdas.
eu posso conjecturar que naquela ocasião as pessoas olhavam para Jesus de tal forma, de outro jeito, não sei o quê, e começa, eu posso conjecturar, me permita conjecturar. Não permite. Não permito não. Tá? Por que não permite? Porque a palavra de Deus está dizendo, não ir além do que está escrito. Conjectura ficou uma forma, hoje, no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, de inventar coisa que não está no texto. A palavra de Deus ela é simples, taxativa. Não ir além do que está escrito. Está escrito? Está escrito, eu fico imaginando ali, né? Eu já ouvi conjectura assim, eu fico imaginando ali os apóstolos naquele momento, como? Eles devem ter chorado, eles se encheram os olhos de milagre. A Bíblia falou que eles choraram? Não falou, então para, não vai além. Conjectura não é coisa da Escritura, tá bom? Tem a conjectura correta? Tem, né? Que não é usada no meio cristão hoje, tá? Eu vou deixar vocês um suspense e dar uma pesquisada sobre o que é realmente a conjectura. Mas quando alguém fala no meio cristão lá, vou conjecturar, às vezes pede permissão, né? Me permita conjecturar. Não, pelo amor de Deus, permite não. Porque é a hora que a gente geralmente vê coisa que não está no texto. Geralmente vem coisa que eu posso imaginar. Se você está tendo que imaginar, né, é porque não está escrito. Se você está tendo que parafrasear, que pensar ali numa coisa, eu posso imaginar isso ou aquilo, isso deve ter sido assim. Olha, não tem campo de incerteza aqui, a menos que a Bíblia te dê uma incerteza, né? Como a gente tem muitas incertezas na teologia sistemática, coisas que a gente parte de um pressuposto para poder chegar a uma conclusão, mas não essa ideia aí de conjectura, tá? Aí eu deixo esse ponto para vocês pensarem. A partir de hoje, ligue se você está em denominações em que você ouve de repente alguém dizendo isso, vou conjecturar, preste atenção. E depois você me diga, pode me falar se não, essa conjectura estava dentro da Escritura. Não, ele falou algo que realmente já estava ali no texto. Porque se ele falou, ele nem precisa dizer essa ideia de conjectura, né? Ele já vai dizer, olha, o texto está dizendo isso, isso e isso. Então, no meio cristão virou esse negócio de, eu vou conjecturar, eu posso, tem gente que se acha na permissão. Eu posso conjecturar aqui de acordo com o texto, eu posso nada. Não pode não. Tem uns que pedem permissão, eu posso conjecturar, os irmãos me deixam? Não está no texto, parou. Bom, liga o teu alerta. Quando você estiver na igreja e alguém falar assim, eu posso conjecturar, ou eu vou conjecturar, se você escutar a partir de hoje. Às vezes você não está nem concentrado tanto ali, quando alguém fala assim, eu posso conjecturar. Se você ouvir essa palavra conjectura, liga o teu alerta, abre a tua Bíblia e vê que pode ler, está fora. Está fora do que está dizendo o texto, né? Então, não ir além daquilo que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra outro. Paulo agora coloca a forma de julgamento, inclusive, ele tratou desse julgamento, julgamento humano, o julgamento de um tribunal e o julgamento de Deus, que é a forma que a gente tem que ser, né? Não na minha consciência, porque nem porque às vezes a minha consciência não acusa, não quer dizer que é pecado, nem por isso eu sou justificado, mas pelo julgamento que Deus faz, né? E ele fala, olha, não julga antes da hora, espera que Deus na hora certa ele vai julgar. Antes do tempo, ele apresenta no versículo 5, né? De sorte que nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas. Então é o Senhor que vai fazer esse julgamento. Antes do tempo não se faz julgamentos. Outra coisa, não ir além do que está escrito. Se é necessário haver um julgamento de alguma coisa, então tem que se basear exclusivamente na Escritura. Quando você analisa, por exemplo, o profeta, que a Bíblia manda você analisar o profeta, Deuteronômio está rico de como deve ser analisado o profeta, a Bíblia vai ensinar, olhe o que o profeta disse, e se fizer sentido com a Escritura, né? Hoje nós não temos profetas mais, mas nós temos o dom da profecia, que está em 11 de 1 Coríntios, bem explicado, né? Essa profecia que Deus ainda fala, porque Deus fala, ele tem a sua forma de falar com cada um através da mensagem, essa mensagem que é hoje expositiva e não revelada, então nós estamos aqui apenas para expor o que a Escritura ensina, porque a Escritura já foi revelada, já foi inspirada. Então a inspiração ou revelação, por exemplo, revelação, tirar o véu, né? Revelar é isso, trazer à tona aquilo que estava em oculto. A palavra de Deus está em oculto? A palavra de Deus não está em oculto não, gente, ela está aqui, abre a tua Bíblia, está aí. Tudo o que está escrito já foi escrito, acabou.
Não vai se acrescentar mais nada nem tirar. Então, a revelação é isso, é tirar o véu para que você enxergue além do véu. Pode ser que eu não tenha entendido alguma coisa, aí eu vou, para mim, a interpretação ser revelada, né? Ou Deus falar através da mensagem, porque Deus fala através da mensagem aos nossos corações, a cada um de nós. Ele usa quem está na frente, a quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas veja que Paulo agora vai dizer, ó, não ir além do que está escrito. Olha, se é necessário haver um julgamento, e a igreja em algumas ocasiões é necessário, né? Mateus capítulo 18, Jesus vai ensinar isso. Mateus capítulo 18 vai chamar, olha, se acontecer tal coisa, chama mais um e ora, se não der, chama mais outro, chama o líder da igreja, e ainda assim, se não concordar, exclui da comunhão, né? Está excluindo ali da comunhão da entidade religiosa, não da fé cristã, porque aí é o relacionamento dele com Deus, mas veja que esse é um parâmetro, o que está escrito. Como é que está escrito? Está escrito até para disciplinar como tem que ser feito, Mateus 18. Então você vê que o julgamento, essa forma, seja ele o que for, né, ele não pode sair da Escritura. E ele continua, não vos ensoberbecendo a favor de um e de outro, né, de um contra outro, né, aquela situação assim, não, irmão fulano, não, isso não pode, isso aqui é pecado, isso aqui está contra as normas da igreja, porque nem tudo é pecado, né? Nem tudo é pecado, mas muita coisa está na norma da igreja, né? A igreja como uma entidade religiosa, né, se você se declara membro de determinada religião ou denominação, você precisa estar seguindo o que a igreja ensina, não como às vezes apenas dogmas, mas também como costume. Porque muita coisa é dogma, é religião, está na escritura, e algumas coisas são costumes, né? Nós aqui não temos tal costume disso ou daquilo, né? Mas não porque a Bíblia manda fazer isso ou aquilo, né? Porque nós somos também uma comunidade que tem que viver em harmonia. Então nem tudo é apenas religioso. Nós temos isso na Escritura. Nós temos a lei civil e nós temos a lei civil e nós temos a lei de Deus. Então as duas coisas andam juntas. E agora ele está dizendo, ó, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Aquele negócio de, para o irmão fulano isso aqui se aplica, mas aí quando chega o chegadinho, o amigo, aquele que é do coração, irmão, aconteceu tal coisa, aconteceu, tem que, qual que é a pena, né? Qual que é a condenação? Não, vamos deixar, passa, o famoso passar a mão na cabeça, é o que ele está dizendo, né? Não vos ensoberbecendo a favor de um, né, contra outro, ou de um em favor do outro, não, irmão fulano, você está certo, o outro não. Veja que também se aplica a isso, né, são coisas que não devem acontecer, né, Paulo aqui está ensinando claramente.